Nós estamos vivendo uma crise. Nós estamos vivendo uma crise da urbanização capitalista, né, desse modelo que atravessou a segunda metade do século XX e chegou, né, através do processo de globalização, numa radicalização das suas consequências. Não tenho dúvida que o coronavírus, da maneira como se propaga porque nós hoje vivemos em grandes cidades. Eu me lembro de bastante jovem ter ouvido o Abbé Pierre, né, o Abade Pierre falar, né, e advertir, né, vários jovens, então, gestores de secretarias municipais na cidade do Rio de Janeiro, que nós tínhamos que despertar para o fato que as grandes cidades eram centros de miséria. E hoje isso se confirma em todos os países do mundo, né, e principalmente, né, naqueles países que sofreram processos mais acelerados de urbanização, casados com industrialização. Por isso que nós temos, né, um vírus que se propaga tanto na China como nos Estados Unidos, tanto na França, na Inglaterra, como no Brasil. E quando nós vemos os países menos urbanizados ou de população mais espalhada, nós vemos que o fenômeno é menor. Quando nós vemos os países que têm melhor distribuição de renda, o fenômeno se aplaca, ou é vencido em menos tempo. Então, nós estamos diante disso, né? E essa dialética entre objetividade e subjetividade me levou rapidamente a ver que os instrumentos, né, para combater ou aplacar os efeitos do coronavírus são instrumentos de direito administrativo. Instrumentos de direito administrativo que revelam claramente a existência de interesse coletivo, a existência de interesse público, a existência de interesse comum e a sua evidente supremacia sobre os interesses particulares. Revelam que a administração pública não está na dimensão da autonomia privada. Por quê? Porque os interesses que ela tem que preservar são interesses que não são particulares e jamais serão particulares. São aqueles interesses que a República informa e que a República funda. É o interesse social, que é dos pobres, é o interesse público, que é o interesse coletivo concentrado pelo Estado. São os diversos interesses coletivos e, mais que isso, são interesses que, mais radicalmente ainda falando, são interesses de todos, interesses comuns. Eu que sempre admiti que o direito administrativo não era uma região árida, mas que era interessante, que era bonito, que era poético, vejo, através da desgraça, isso se confirmar. Numa poesia escrita no seu gabinete de trabalho, João Cabral de Melo Neto se referiu a a esse gabinete de trabalho, para Carlos Drummond de Andrade, seu amigo, dizendo: aqui há garrafas de álcool que nunca receberão vinho, há folhas de papel que jamais receberão versos. E eu sempre achei que o direito administrativo poderia ter vinho e versos. Por isso, uma vez, diante de um desses autores que Mariana falou, né, a professora Mariana trouxe aqui, né, essa já antecipando a minha problematização, né, a ideia de que vários autores começaram a negar a existência do interesse coletivo ou a minorar a existência do interesse coletivo. Eu sempre achei que o direito administrativo só existia por causa do interesse coletivo, assim como essas banalidades, o Estado, a Constituição, né, a solidariedade. Tudo isso só existe porque existe um interesse coletivo. Mas fiquei bastante perplexo. E um dia li, e até uma pessoa que gosto muito, que exemplificava, utilizando um mote liberal-democrático,
dizendo que um delegado das forças de repressão, do antigo DOPS do Brasil, tinha atrás de si, né, uma frase: contra a pátria não há direitos. E aí dizia, não, pode haver direitos contra a pátria, então o interesse coletivo não é tão assim, né? Usando essa expressão radical do delegado torturador. E aí eu disse a esse autor, dizendo, olha, fulano, contra o delegado torturador, que não encarna a pátria, é evidente que há direitos. Agora, contra a pátria de Vinícius de Moraes, a pátria minha, que a gente bota no colo, e a minha como um filho e passa a mão dos cabelos, né? E manda o roxinol avisar o sabiá, contra essa, não há direitos. É essa a pátria de Vinícius de Moraes, que eu quero falar, porque essa é a tal que encarna interesses coletivos e também não é aquela pátria que a gente vê em slogans oficiais, nem vê em logomarcas e nem em discursos farisaicos como aquele de 2 horas atrás. É muito importante recuperar, sim. Para te complementar, né? A construção do delegado está completamente equivocada, né? A pátria tem que garantir direitos, né? Uma pátria garante direitos, e é isso. A pátria garante direitos, e na medida em que ela garante direitos, ou vai garantir os direitos, né, não há direitos contra ela. Quando ela está nessa função, ninguém pode recusar. O que hoje acontece é exatamente, né, a visibilidade completa em vários campos, inclusive no Brasil hoje é bom porque não é só o coronavírus, né? Ele é apenas um dos vírus, né? Mas nós podemos ver com toda tranquilidade a ideia de opor, né, a pátria do delegado à pátria da poesia, e ver que em algum momento é claro que existe um interesse coletivo. O interesse coletivo existia menos, curiosamente, no momento em que ele era um dogma no direito administrativo. Por que isso? Por causa da célebre frase que vem lá do direito administrativo alemão do século XIX, e que eu gosto muito de dizer nas minhas aulas, né? Francisco Campos traduziu no Brasil, né, a ideia que veio de Otto von Guercke, né? A Constituição passa, a administração fica. Houve um momento em que o direito administrativo claramente conspirava contra o direito constitucional. Se prevalecesse o direito constitucional, o direito administrativo teria fim. Eu chamo a atenção da frase utilizada por um grande administrativista de que eu gosto, o professor Marcelo Caetano, quando foi, né, colocado no avião para ir para o exílio, né, em 25 de abril de 1974, vamos fazer aniversário amanhã da Revolução dos Cravos, e ele disse: faça escudeiro ao general Antônio de Spínola para que não caia na rua. Aí eu até escrevi um texto dizendo que se caísse na rua, né, ele não ia perder só o poder, mas ele ia ter que deixar de ser professor de direito administrativo na visão dele. Por quê? Porque se o poder constituinte prevalecesse, o direito administrativo acabaria naquela visão. Então, a ideia de supremacia do interesse coletivo, a ideia de moralidade, a ideia de finalidade, todas essas ideias do direito administrativo clássico eram utilizadas contra o direito constitucional, eram utilizadas contra o poder constituinte. Quando a Constituição de 88 tinha sido, né, recém-promulgada, eu conversando com Miguel Seabra Fagundes, ele com aquela verve que tinha, falou, né, meu filho, esses princípios constitucionais da administração pública são subversivos. O capítulo constitucional da administração pública é subversivo. Né? Por que seriam subversivos? Porque a constitucionalização do direito administrativo era subversiva. Porque acabava a ideia de que a administração ficava e a Constituição passava. As duas estavam juntas. Esse antagonismo não era mais possível, ou não seria mais possível, porque ato contínuo, nós vimos que se começou pela via contrária ou por um argumento oposto a se verificar a mesma dissensão entre o direito constitucional e o direito administrativo. Vocês vão ver, não só na teoria, como na prática,
essa divisão, ou essa, vamos dizer assim, esse falso debate que faz, afinal de contas, a administração conspirar contra a Constituição. Qual é o primeiro momento em que isso acontece rapidamente na nossa trajetória constitucional? Para falar rapidamente. Quando nós vamos ver o surgimento, ou o ressurgimento, ou a intensificação da regulação no Brasil. As agências reguladoras passam a ser alguma coisa que se afirma como uma esfera técnica. E aqui o técnico e o político formam uma discussão bastante antiga. Vai lá a Digui Ruriu, no início do século XX. Mas se renovava essa discussão para dizer, não, o universo da agência reguladora é técnico, não é político. Às vezes os alunos me fazem isso, eu digo, não digam isso, pelo amor de Deus, não existe apoliticidade na administração pública. Quem fala isso quer enganar alguém ou está enganado. É claro que existe sempre o critério político na administração pública. O que pode não haver é um critério partidário. O que pode não haver é a atribuição de determinadas competências discricionárias ao chefe do executivo. O que pode haver é um novo sistema de controle. O que pode haver é um novo sistema de conformidade. Mas isso não implica ausência de democracia, ausência de critério político. Pode-se substituir a nomeação direta por quem tem soberania popular, o chefe do executivo, por uma nomeação controlada, mas numa autarquia ou num órgão que vai ter participação popular, que vai ter procedimentos de conformidade, que vai ter audiência pública, que vai ter consulta popular, etc. Então, não quer dizer com isso, eu dizia nesse momento, que há uma esfera técnica em que não toca a soberania popular, não toca a Constituição, não toca, enfim, o poder constituinte. Por quê? Porque quando a Constituição se associa à administração, nós vamos ver que se renova aquela ideia de interesse coletivo. Porque o que é o interesse coletivo diante da Constituição? O poder constituinte. É uma especialização do poder constituinte. É um mecanismo de aferição do poder constituinte. É um mecanismo de permanência do poder constituinte. Eu até tive uma discussão interessante, uma vez que o Negri esteve no Brasil, o nosso Adriano Pilati me desestimulou a falar isso para o Negri. Dizer, não, ele vai dizer que isso é instituído, que a administração pública já é instituída, que você não pode, não vai extrair potência da administração pública, mas eu fiz questão de dizer isso para o Negri e ele ficou me olhando, pelo menos não me insultou, mas eu pude dizer, mas é a ideia de que quem faz a fila andar é a administração pública. Diante de competências constitucionais ou cumprindo finalidades constitucionais, num país como o Brasil, muito mais a fila anda. Por isso, essa curiosa resistência liberal à associação epistemológica do direito administrativo ao direito constitucional. Não para extinguir o direito administrativo, o medo de Marcelo Caetano, mas para renovar o direito administrativo por reconhecer um sistema constitucional administrativo que, por conta do princípio republicano, isso é muito bem explicado por Fábio Conde Comparado, por conta do princípio republicano, que tem algumas acepções que lhe são imanentes, e uma delas é exatamente o interesse coletivo. Talvez a primeira delas. Existe república porque existe coletividade, o interesse dessa coletividade. Então, existe um ramo do direito que se funda na autonomia jurídica dessa coletividade, não na autonomia privada de alguém. E, em determinados momentos, que não são todos, evidentemente, essa autonomia preside as relações jurídicas. É exatamente isso que nós estamos vivendo agora. E é o que nunca deixou de existir, mas que sofreu uma reação teórica, que era, apesar desses doutrinadores, desses teóricos, normalmente se dizerem renovadores do direito administrativo, não eram renovadores. Eles conservavam
as ideias dos alemães do fim do século XIX. Tanto quanto, né, órgão é um conjunto de atribuições, a administração prevalece sobre a Constituição. Qual é o novo modo da administração prevalecer sobre a Constituição ou subverter a Constituição? É negar a existência de interesse coletivo. Porque, assim, a administração pública deixa de cumprir finalidades constitucionais. E a administração pública, ou o direito administrativo, melhor dizendo, passa a ter critérios que são conflitantes com a Constituição. A agência reguladora foge da soberania popular. Procura ir para um lugar onde não seja tocada pela soberania popular. Porque não tem a lei, não tem o chefe do executivo, não tem ninguém, não tem o poder hierárquico. Daqui a pouco não vai ter o Tribunal de Contas, daqui a pouco está no espaço. Outro dia eu tinha essa discussão por conta do julgamento sobre as regiões metropolitanas. Eu insistia, o Supremo Tribunal Federal não criou, porque não poderia, né, um quarto polo na nossa federação. Eu até acho que isso pode ser criado, mas não foi criado. Então, tem Estado, tem União, tem município. Né? Então, a região metropolitana, né, é alguma coisa afeta ao Estado, de uma maneira toda especial, mas afeta ao Estado. Por quê? Só existe região metropolitana se houver um Estado. Por quê? Então, são vários municípios dentro do mesmo Estado. São vários municípios com interesses comuns. Então, se isso for uma autonomia, né, nós vamos superar o município e superar o Estado. Então, nós vamos fazer tábula rasa da manifestação dessa soberana de quem elegeu o governador e, sei lá, 19 prefeitos. Quantos milhões de pessoas, né, deixam de ter a sua possibilidade de manifestação? E aí você vai dizer, isso é substituído. Porque houve, né, um movimento de outro lado afirmando o interesse coletivo na via de participação popular. Mas isso aconteceu de modo errático, porque existem leis ou fórmulas, como das agências reguladoras, nas quais é péssima. É grande o déficit de legitimidade e é péssimo o sistema de aferição da soberania popular ou de algum tipo de participação popular. Eu falo sempre, né, nós temos mais usuários de telefone celular do que eleitores no Brasil. Ninguém sabe aqui quem é o presidente da Anatel, o diretor-geral da Anatel, quem são, né, os diretores da Anatel. Não é? Todo mundo tem plano de saúde, ninguém sabe quem é o diretor da ANS. E assim sucessivamente, que, né, determinam o quanto a gente vai pagar um monte de coisas. De outro lado, nós vamos ver leis interessantes. Os planos municipais de saneamento, os planos municipais de gestão de recursos de resíduos sólidos, né? E, antes de tudo, os planos diretores foram consagrados como normas que seriam elaboradas através de processos de passação popular. Os conselhos de educação, os conselhos de saúde, os conselhos de assistência social, todos passaram a ter participação. Agora mesmo houve uma interessante modificação na legislação, há 2 anos de merenda escolar, fazendo com que, né, os processos de pagamento de merenda passassem pelos conselhos municipais de educação, o que deve ter restringido muita corrupção, né? Ou a possibilidade de conluios nessas contratações. Por quê? Porque a melhor maneira de combater a corrupção é através da participação popular, pela razão objetiva que não dá para comprar 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, é impossível. Né? É o que se dá no plano diretor. Antigamente, o plano diretor feito em sede de planejamento autocrático, né, podia ter todo o interesse da construção civil contemplado, ou da especulação imobiliária. Agora, se fizer audiência pública num monte de bairros, audiência pública num monte de distritos, começa a ficar difícil, né, aqueles cooptadores cooptarem todo mundo. Então, são experiências que existem do outro lado. Mas, de um lado, houve a conspiração contra o interesse coletivo. De outro lado, como nesses exemplos que eu dei, a afirmação do interesse coletivo. Então, nós temos, né, no próprio direito positivo e nas interpretações dos tribunais, que é mais curioso, né, decisões
de um lado e de outro. Nós temos afirmações teóricas de um lado e de outro. Até que chegou, né, com a graça de Deus, né, de maneira desagradável e desconfortável, como eu disse, um exemplo categórico da existência do interesse coletivo e que só pode ser vencido com instrumentos que consagram o interesse coletivo. E é isso assim que no final eu queria falar, tenho falado nas aulas, né? Nós estamos aqui diante da proteção, eu podia até inserir isso, felizmente, numa minuta de decreto que me pediram para fazer, né? Da vida, né? Do ambiente e da saúde. São essas três coisas que nós estamos falando quando falamos, por exemplo, em isolamento social, como falamos em interdição de determinados bens, né? Em vedação da frequência em determinados lugares. Então, nós estamos falando desses três, né, pilares do interesse coletivo. Três interesses coletivos por excelência. Eu diria até mais, junto com o NEG, interesses comuns. Ninguém tem interesse em pegar coronavírus. Ninguém pode ter interesse em propagar doenças, em transmitir doenças. Então, nós estamos, né, diante de uma situação que é absolutamente, rigorosamente definidora da existência de um interesse comum. E diante desse, que está, inclusive, né, como diz o artigo 225 da Constituição, em relação ao ambiente, bem de uso comum do povo. Isso, né, não é só do ponto de vista material, é do ponto de vista imaterial. E a vida e a saúde, evidentemente. A saúde, né, é direito de todos e dever do Estado. E a Constituição, no seu preâmbulo, já diz que garante a vida. Então, nós estamos com a vida, com o ambiente e com a saúde, no contexto, aí a Canottillo e Vital Moreira que comentam, né, os dispositivos constitucionais portugueses que falam desses princípios, né, e eles, com muita até beleza, dizem que é um caso de proteção e de afirmação do direito à felicidade. Né? E se vê, né? Isso às vezes lendo no livro, né, fica muito, né, distante, mas você vê, nós hoje estamos infelizes. Né? Se o direito à vida, à saúde, ao ambiente for, né, adequadamente tutelado, e se o interesse coletivo prevalecer, nós vamos vencer a pandemia. E quando nós vencemos a pandemia, nós ficaremos felizes. Então, a proteção da vida, a proteção do ambiente, a proteção, enfim, né, da saúde, são pressupostos da felicidade. Não há nada mais que, né, consagre o espírito humano de todos, né, porque estamos falando de coisas que são de todos, do que a ideia de ser feliz. Então, uma ideia que cachorro não tem, gato não tem, passarinho não tem, nós temos. Werneck? Sim. Está me ouvindo, Werneck? É o seguinte, uma vez discutindo com você sobre essa questão do princípio da supremacia do interesse público, né? E você falando das suas apreensões, porque os novos administrativistas sempre enfatizam o caráter autoritário do princípio da supremacia do interesse público e até enfatizam que esse princípio esmaga direitos fundamentais por ser um princípio reacionário imposto pelo Conselho de Estado francês, pela jurisprudência do Conselho de Estado francês. Eu me recordo que a última vez que eu estive na França, eu perguntei para um professor de Nanterre sobre a questão do princípio da supremacia, discutir o que ele achava dessa discussão no Brasil, e ele me respondeu da seguinte forma: o princípio da supremacia do interesse público, para nós, é dar a educação para todos, saúde para todos e cultura para todos. O nosso déficit orçamentário no último ano foi muito elevado e grande parte desse déficit se deu porque o Estado francês resolveu custear creches para as mães que não têm como deixar os seus filhos. E o Le Figaro fez uma crítica absurda. Então,
ele terminou dizendo o seguinte: nós temos orgulho de termos um grande déficit fiscal, mas esse déficit fiscal é para atender direitos fundamentais. Então, professor, ele me disse, eu fiquei calado. Então, para nós, o princípio da supremacia do interesse público não é uma questão de retórica, é de efetivação desses direitos fundamentais, como você, Werneck, acabou de falar muito bem. Ou seja, não é uma questão de invocar um direito meramente formal, ou seja, é de proporcionar para a população individual e coletivamente o acesso a esses direitos, como você bem colocou. Então, não é uma questão de uma discussão semântica, se é ou não um direito oriundo do século XIX. E nós estamos assistindo agora, no momento de coronavírus, né, a falência de um país que não investiu em saúde, né, como nos Estados Unidos, que não teve zero de investimento, até, enfim, por uma questão de retórica. E se você pegar um avião dali de Nova York e for até o Canadá, você vai encontrar um sistema de saúde pública, integralmente gratuito. A saúde no Canadá é pública, totalmente pública, em razão de prioridades. Então, quando me perguntam o que é o princípio da supremacia, eu simplesmente digo, é o Estado proporcionar, um Estado forte, proporcionar educação, saúde, cultura, enfim, todos esses bens necessários à sobrevivência. E nós estamos percebendo que hoje a Alemanha, o Reino Unido e outros países estão dando exemplo de segurança para a população em razão do coronavírus. É só para dar uma interferência aqui na sua excelente abordagem. Não, eu agradeço muito você ter falado isso, porque demonstra vamos dizer assim, a ligeireza dos argumentos, né? E às vezes a superficialidade desses argumentos envolvendo a ideia da supremacia do interesse coletivo. Eu falei aqui no início, né? Eu tenho uma taxonomia desses interesses que são meta-individuais, são tutelados pelo direito administrativo, né? Nós vamos ver, por exemplo, a ideia de o interesse público como o interesse do Estado, e aí podemos falar no interesse estatal, porque ele se concentra no Estado. O procurador do Estado vai defender o Estado de uma demanda de um servidor público que quer um aumento. Quando isso acontece, ele está diante de um interesse que pode não ser exatamente o interesse coletivo na sua expressão maior, mas é o interesse do Estado. E é da coletividade que o Estado seja defendido, em qualquer circunstância. Por quê? Porque ali está o erário. Existe um interesse que é o interesse social. Quando a gente tem, por exemplo, a desapropriação por interesse social urbanística. Desapropriação sancionatória do artigo 182 da Constituição é um exemplo radical de interesse social. Alguém vai perder a propriedade por mau uso da propriedade. Quem é que zela por isso? Zela o município lá nos termos do seu plano diretor. Então, quando isso acontece, o interesse é social, por quê? De quem é o interesse social? Nesse caso, é de quem tem direito à moradia e não está morando. Como no caso do artigo 184, é quem tem direito a um abastecimento alimentar e não está comendo nem produzindo. Então, são dois aspectos, direito à terra urbana e direito à terra rural, que são direitos dos pobres. E do ponto de vista reflexo do interesse coletivo, que os pobres tenham direitos. Por isso existem interesses sociais. Mas existe mais, porque existe esse interesse coletivo que se vê de modo primário, não se vê por via reflexa. Esse interesse coletivo que nós vemos, por exemplo, hoje. Por quê? Porque é um interesse coletivo que se mostra comum, porque é de todo mundo mesmo. Quando surgem esses interesses, surge logo uma visão, você vê que ninguém está dizendo que não existe supremacia do interesse coletivo nesse momento. Está sendo fácil falar, né? E está sendo fácil como foi fácil na década de 30. Porque na década de 30,
né? O que é que ia haver? O que é que houve? Né? Houve a depressão. Havia milhões de desempregados, ninguém comprava mais nada, parecia que a sociedade de consumo, o mercado ia acabar. E naquele tempo havia perspectivas revolucionárias, então rapidamente, né, o interesse coletivo serviu para a reorganização do Estado. Hoje também. O Slavoj Žižek, com muita precisão, colocou o caráter subversivo do coronavírus. Então, as pessoas todas dizem, não, o Estado não. Né? Os liberais, como na antiga brincadeira de pique, pediram autos. Né? Ou seja, suspende. Né? Por quê? Porque agora nós precisamos do dinheiro do Estado. É bom que o Estado dê dinheiro, o Estado tem que dar dinheiro aos pobres. O Estado, né? Por quê? Tem que comprar. Se reorganizam relações, né? O governo federal fala em várias e várias coisas absolutamente insólitas, equivocadas, e não cuida de uma coisa que é fundamental para o Brasil nesse momento. É que o mundo inteiro precisa de comida, e nós somos vendedores de comida. A nossa agricultura, né, a nossa pecuária está no momento de ganhar dinheiro. Até porque no campo tem muito menos, se sofre muito menos efeitos da pandemia, porque as pessoas estão espalhadas, do que nos grandes centros urbanos. E vocês? Eu já vi até reportagens de agricultores falando que se preparam para exportar mais, estão exportando mais. Mas esse interesse, que é coletivo, de aparar, ninguém fala. Ninguém diz, não tem nenhuma política especial. Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial. O Brasil terminou a Segunda Guerra cheio de lucros de guerra. Por quê? Porque exportou muito. Agora, né, com a estrutura que o Brasil tem, muito mais se pode exportar. Então, são momentos em que, né, se não só afirmar a supremacia do interesse coletivo, como esse pronunciamento, que é o mais delicado, que é ver onde ele se encontra. Né? Porque dizer, né, essas premissas epistemológicas, tipo, né, existe interesse coletivo, né, a República forma o interesse coletivo, a República traz o interesse coletivo para o direito administrativo. O direito administrativo, né, portanto, é o da autonomia do interesse coletivo, né, em oposição da autonomia do interesse particular, né, que tem todo o direito privado para cuidar disso. Então, nós não temos autonomia privada. Né? Nós podemos admitir consensualidade? Podemos admitir participação? Devemos. Mas isso não nega, não é o oposto de supremacia do interesse coletivo. Né? Se alguém permite, né, se a lei permite que haja arbitragem numa PPP, aí dizem, consensualidade, que beleza, autonomia privada em torno do direito administrativo. Não. Entrou por quê? Porque se considerou que admitir arbitragem numa PPP é do interesse coletivo. Naquele caso específico, por quê? Porque é a melhor maneira de resolver uma questão concernente ao seu equilíbrio econômico-financeiro. Se for, né? Se não for, não poderá haver. Então, esse aspecto relacional vai se demonstrar, né, em todas as normas de direito administrativo. E, como eu falei, relacional em todas as relações jurídicas de direito administrativo. Então, nós estamos diante de um momento em que temos que renovar determinadas instituições. Eu falei das exportações, né? Foi até na economia, antes de falar mesmo da nossa disciplina, esse veso da interdisciplinaridade. Cadê a requisição? Eu tenho cobrado, tenho falado, tenho alvitrado que haja requisição dos serviços de saúde no estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque nós temos leitos privados, né, de CTI e leitos hospitalares normais que deveriam ser requisitados. Não todos, mas aquela proporção razoável para que nós, junto com os leitos públicos, pudéssemos atender a toda a população. Não se pode resolver uma questão como o coronavírus com uma visão privatista de saúde, porque agora o interesse é comum. Então, se tem leito disponível no CTI da Casa de Saúde São José, do Samaritano,
da São Vicente, da São Vicente de Paulo, do Procardíaco, e assim sucessivamente, o Estado tem que requisitar, colocar à sua disposição. Se utilizar, pagar. Pagar como se fosse uma desapropriação, ou seja, depois. Não fazer a contratação prévia, que aí dizem, mas para contratar é muito claro. Claro que para contratar é muito claro. Os Estados Unidos, quando estão em guerra, né, eles requisitam as indústrias. E o Brasil já requisitou, na Segunda Guerra Mundial, planta industrial. E a requisição tem um mecanismo que não vai, né, fazer uma dispensa de licitação, fazer um empenho, né, assinar um contrato, aí à medida em que entrega. Né? Então, o primeiro leito de CTI, aí tira um empenho e paga. Não é assim. Não será assim. Será por um mecanismo análogo ao da desapropriação, ou seja, pagar depois. Por quê? Porque se trata de requisição, por quê? Porque há um interesse coletivo, né, que tem natureza comum. O dono do hospital tem esse interesse. Né? Os donos do hospital, a Irmandade, não sei, terão esse interesse. Porque se todo mundo morrer, ninguém mais vai pagar nada. Né? Então, nós vamos ter uma dificuldade enorme, né, de vencer a pandemia, se ela se intensificar, sem lançar a mão do Instituto da Requisição. Por quê? Porque vamos admitir, não, tem os hospitais de campanha. Talvez tivesse sido mais barato fazer a requisição do que fazer o hospital de campanha. O município do Rio de Janeiro lançou um edital para contratar vagas. Não sei por que não utilizou o Instituto da Requisição, estando em regime de calamidade já assinalado. Então, e se os hospitais de campanha, tudo bem, foram feitos, e não derem vazão? Nós vamos ter que chegar no momento da requisição. Eu vi ontem reportagem, né? É uma das montadoras do Estado já fazendo respiradores. É do interesse das montadoras que haja requisição. Vai ser bom para a economia, vai preservar os empregos e como ninguém, evidentemente, vai comprar automóvel atualmente, né, é melhor que eles estejam fazendo alguma coisa. Então, são medidas que dizem respeito ao interesse coletivo e demonstram, na prática, né, essa ideia de, né, generalização de um direito, de generalização completa da cidadania, né, de comunhão de interesse em relação ao Estado, né, e mostra, enfim, a existência, né, da pátria de Vinícius de Moraes, que foi como eu comecei isso aqui. A pátria minha, que é de todos nós. Essa ninguém tira da gente. Então, esse é o interesse coletivo que também ninguém tira da gente. Ele não foi embora, ele sempre esteve aí e agora é mais fácil afirmá-lo. Vamos continuar. Eu volto a palavra para a minha querida mediadora Mariana Montebello Villeman. Obrigada, Werneck. Werneck, como sempre, brilhante, com as suas colocações absolutamente perfeitas e pertinentes e com uma cultura que nos encanta. Werneck, deixa eu te fazer aqui uma provocação rápida, né, na linha dessa supremacia do interesse coletivo. Um caso que me chamou atenção recentemente, queria ver aí as suas impressões, queria, na verdade, ouvir as suas impressões. Como é que você como é que você pensa, como é que você conduziria esse tema? Não sei se vocês chegaram a acompanhar que foi ajuizada uma ação civil pública pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, visando a obtenção de um provimento jurisdicional que impedisse carreata para manifestação do pensamento, né? Tem aí uma série de limitações que estão sendo absolutamente de algum tempo já vêm sendo adotadas pelo Estado, administração, limitando, obviamente, aglomerações, limitando a participação de pessoas em manifestações em que elas estejam com contato, que você não tenha ali um respeito
um distanciamento razoável. Nesse caso, a limitação, ela pretendia, a ação ajuizada, ela pretendia, na verdade, impedir que a manifestação do pensamento fosse realizada, mesmo que por meio de carreatas. Ou seja, você não está falando de aglomeração de pessoas, são pessoas nos seus automóveis que, eventualmente, vão ali colocar num determinado espaço público, vão manifestar o seu pensamento, talvez até manifestar, eventualmente, alguma posição contrária às políticas públicas que estão sendo adotadas num determinado momento, né? Então, a gente tem toda a postura sendo adotada pelo Estado da Administração no sentido de se preservar a saúde, de contenção epidemiológica. Por outro lado, também a gente tem ali a liberdade de manifestação, um elemento central da nossa democracia, colocado em xeque, talvez, nessa discussão. Aí, queria mais era ouvir realmente como é que o Werneck pensa um pouco sobre essa situação. Você sabia desse caso, Werneck? Que tinha sido judicializado, não. Ele foi judicializado. Eu não sabia que tinha sido judicializado, não, Mariana. Eu entendo que há uma falsa questão na oposição da liberdade de expressão, ou da liberdade de manifestação do pensamento, ou da liberdade de cátedra, entendeu? Em qualquer das liberdades fundamentais e a proteção. E é por isso que tive, assim, quando fui levado a me manifestar sobre isso, tive assim, o cuidado de falar da vida, do ambiente e da saúde, né? Por quê? Porque eles estão sempre protegidos. Agora nós chegamos num momento de radicalização. Eu entendo, por exemplo, nós temos que, não se pode, de maneira abstrata, impedir o direito de vir e vir, ou o direito de manifestação. Se tem que fazer de maneira pontual, relacional. Por quê? Porque a supremacia do interesse coletivo exige que exista uma relação jurídica. Então, o que há? Nós temos que ver o lugar que está interditado. Então, a administração pública tem competência, tem atribuição para interditar lugares. Exemplo, a praia. A administração pública pode restringir a circulação de pessoas em determinados locais. Exemplo, a orla. Mas a administração pública não tem competência de impedir uma manifestação do pensamento político de alguém, né? Ainda que seja contra o coronavírus. Porque uma das coisas bonitas da democracia é que a estupidez também está preservada, né? Exatamente. Existe direito de ser estúpido, existe direito de ser imbecil, tudo isso é possível. Então, nós não temos essa limitação não existe. Então, as pessoas podem ir lá se manifestar. Agora, podem se manifestar de acordo com os critérios de proteção da vida e da saúde, de proteção do meio ambiente, que envolvem, né, todas as pessoas. Ou seja, uma maioria. Aí é clara a supremacia do interesse coletivo. Por quê? Porque nós podemos verificar precisamente a maioria. Precisamente aqueles que podem ser postos em risco. E aí nós temos também, precisamente, a definição em relação à administração pública. Ela pode proibir o que puser os outros em risco. Então, as pessoas têm que se manifestar de maneira a não colocar os outros em risco. Se estiverem em automóveis, não podem sair dos automóveis. Se quem está no automóvel não pode ficar num automóvel para sempre. Todos nós aqui sabemos, isso é um truísmo, né? Então, se as pessoas, em algum momento tiverem que sair do carro, não pode. Se as pessoas tiverem que em algum momento se associar, não pode. Se as pessoas tiverem que em algum momento, andar todas juntas, não pode. Então tem que ter um novo código, um novo critério,
que é até interessante que seja formulado, porque hoje, né, nós estamos vendo manifestações que são manifestações assim específicas, algumas inconstitucionais, né? E a manifestação inconstitucional pode ser impedida. A manifestação inconstitucional, a manifestação que está proibida na Constituição, que é o caso da manifestação que houve contra a ordem democrática, né? Essa imbecilidade a Constituição proíbe. O indivíduo que se suicida, nem o Código Penal proíbe. Agora, o Código Penal proíbe o induzimento, a instigação, o auxílio ao suicídio. Então, né, isso aí, por exemplo, monta um panorama suficiente para a administração impedir o indivíduo que diz: não, eu quero pegar coronavírus. Não, não pode não, senão eu vou estar te ajudando. O poder público não pode ajudar. Então, essa ideia, fazer manifestação contra a Constituição, não é possível. Assim como não é possível, para aproveitar esse gancho, alguém dizer que é a Constituição. Porque a Constituição é um interesse coletivo. Não se encarna no interesse particular de ninguém. Então, né, essa, né, é uma questão que é importante que todos saibam, porque aí é mais uma vez a administração pública conspirando contra a Constituição. É querendo ser a Constituição. Né? Isso aí nem Luís XIV quis. Né? Luís XIV, né, quis ser o Estado. O Estado é menor que a Constituição, porque a Constituição é que funda o Estado. Quem quer ser a Constituição quer ser o poder constituinte. E nós estávamos aqui falando justamente do poder constituinte. Então, fazer manifestações é uma das características de um Estado que o poder constituinte brasileiro criou lá em 1988. Agora, fazer manifestações vai desde da manifestação pela internet, a manifestação na rede social, o panelaço, né? O grito da janela, certo? Todas essas coisas. A máscara, né? com uma mensagem, né? O cachorrinho vestido, né? Que vai passear de alguma maneira. Tem muitas e muitas e muitas manifestações. Tem manifestações que podem ser feitas com pessoas a 2 metros de distância, a 3 metros de distância. Mas a manifestação clássica, essa não pode ser viabilizada. Por quê? Porque expande a transmissão do vírus. E assim passa a ser do interesse de todos que não estão lá. Por quê? Porque tem o cara que vai passar, tem o cara que não tem nada a ver com aquilo, tem um indivíduo que errou o caminho e passou por ali. Tem 1000 hipóteses em que, acidentalmente, aquelas pessoas ali podem transmitir o vírus para outras. E podem transmitir entre si. Né? E aí, depois, o poder público vai ter que fazer requisição de UTI, né, para curar aquele indivíduo que resolveu sair de casa por uma manifestação do seu direito à estupidez. Então, não. Né? Ou não, mas, de qualquer maneira, eu acho que esse limite existe, que é uma ponderação de interesse. Uma vez eu dei uma questão lá atrás sobre o problema de fazer manifestação pública onde tem um monte de bens tombados. Então, você autoriza um pouco para lá, porque senão as pessoas podem quebrar aqueles bens que são protegidos e que fazem parte de um patrimônio que é do direito da memória de todos. Então, eu acho, Mariana, adorei a sua pergunta, porque dá para falar assim, entendeu? É um momento em que a gente tem realmente a relativização. E essa relativização a gente chega, né, como naqueles mecanismos célebres de ponderação de interesse, um núcleo comum que preserva o direito, mas que afirma, ao mesmo tempo, o interesse coletivo. Na verdade, aí seria a regulação do Estado mantendo o núcleo duro do direito à manifestação, direito à expressão. Mantém o direito à manifestação na forma do interesse coletivo à proteção da vida e da saúde.